Muito bem, como eu falei para vocês, era cultura dessa igreja trabalhar com muita ênfase essa questão das profecias. De alguns anos para cá, houve um relaxamento, infelizmente, e quase que generalizado, porque por onde a gente passa, a situação ela não é diferente, não é uma particularidade aqui de Ituberá. Lá na nossa região também é a mesma coisa. É raríssimo você encontrar, muito raro, é quase que procurar, como diz, uma agulha no palheiro, você encontrar pessoas despertas para essa questão das profecias. Tanto pessoas preocupadas em ministrar estudos sobre isso, como também a grande maioria da membresia não tem interesse. Aqueles irmãos mais antigos que alcançaram, até que ainda tem, mas a geração mais nova que vai surgindo, até porque não acompanhou, não sabe a importância, a relevância, e deixou-se de vir sendo trabalhado isso, eles não sabem a importância que isso tem e como isso impacta a nossa vida espiritual. Profecia, ela é o relógio no tempo, ela nos posiciona no tempo. A profecia diz para nós onde nós estamos, o que já aconteceu, o que falta acontecer, ajuda a gente a fazer uma projeção de tempo, ter uma noção, afinal de contas, dentre os sinais que Jesus nos deu, eu já comentei isso aqui com vocês outro dia, nós temos pelo menos duas categorias de sinais, nós temos alguns sinais que eles têm a finalidade de só lembrar, é um lembrete, eu fiz uma promessa e eu vou voltar. Mas existem sinais que eles têm um aspecto cronológico, ou seja, quando eles acontecessem, você saberia se posicionar no tempo. Eles seriam como marcos temporais. E é importante a gente entender esses sinais e fazer essa separação, essa distinção deles. E no livro do profeta Daniel, a gente encontra esse tipo de sinal cronológico. E nós vamos, à medida que nós avançarmos nessa série, nós vamos aprendendo cada vez mais isso aí. Hoje nós vamos para o episódio de número 3. E hoje nós entraremos no primeiro capítulo do livro do profeta Daniel. Então, se você está com sua Bíblia aí, você pode deixar ela aberta em Daniel, no capítulo 1, porque a maior parte das informações que aqui serão repassadas, elas serão encontradas ou retiradas de Daniel, capítulo 1. Então, você pode fechar os seus olhos em atitude de reverência para que possamos falar com o Senhor. Amado Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui para avançarmos um pouco mais no estudo da Sua Palavra. Que o Espírito Santo seja aqui o nosso professor, que o Senhor seja o nosso instrutor. Nós estamos feridos, nós estamos doentes espiritualmente. A nossa doença espiritual afeta a nossa vida familiar, afeta a nossa vida financeira, afeta a nossa vida física. A nossa doença espiritual afeta os nossos relacionamentos, ou seja, não tem uma área da nossa vida que não seja afetada em virtude do vírus espiritual que ainda, infelizmente, está presente na nossa vida. Isso nos provoca inúmeras limitações, faz com que se levante inúmeras barreiras na nossa vida. E por isso eu quero suplicar que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, o Espírito Santo se levante aqui no nosso meio, como nosso professor, como nosso instrutor, como aquele que de fato trabalhará para nos convencer da extrema necessidade que temos de Te buscarmos com integridade, com profundidade e sem reservas. Como eu sempre te peço, que a nossa vida seja melhor por termos reservado esse momento para estudar a Sua Palavra. Não deixe que ninguém se distraia com conversas, com o aparelho celular. Nos ajude a nos concentrarmos. Se por alguma razão tivermos que atender alguém, a alguma situação, que possamos fazer de maneira rápida, para que não percamos nenhuma das informações que aqui serão transmitidas.
Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Então esse é o episódio de número 3 e nós vamos começar entendendo algo muito importante, que é em relação ao impacto que o livro de Daniel traz em relação a culturas, em relação a pessoas influentes, alguns filósofos. Então nós vamos entender o seguinte: observe, o grande físico Isaac Newton, ele certa vez ele afirmou o seguinte: rejeitar Daniel é o mesmo que rejeitar a religião cristã. Então, grandes homens entendiam o impacto, a relevância do livro de Daniel na sociedade. E eu volto a pedir o que eu pedi na oração: não se distraia, gente. Nós estamos nos últimos momentos da história desse mundo. Se você não se preparar, se eu não me preparar, em breve nós vamos ter o desprazer de ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu não quero ouvir essas palavras de Jesus. E eu tenho absoluta certeza que nenhum que está aqui também quer ouvir essas palavras de Jesus. Então não subestime, aproveite o momento, absorva o conhecimento. Um homem que não era cristão entendeu a importância do livro do profeta Daniel. Aí eu e você que estamos nessa caminhada há anos, professando o cristianismo, encaramos o conteúdo desse livro sem a devida importância que ele tem. Então eu peço a vocês que realmente fiquem atentos em relação a isso. Escrito por volta do ano 600, o livro de Daniel não apenas relata eventos históricos, mas também carrega uma mensagem crucial para aqueles que vivem no tempo do fim, ou melhor, exatamente no fim do tempo do fim. Porque o tempo do fim, ele começa ali por volta de 1798. E nós estamos chegando agora no fim do tempo do fim. O tempo do fim já chegou, já ficou para trás há muito tempo. Nós já estamos no fim desse tempo do fim. Então a gente precisa realmente ficar atentos em relação a isso. Dentro da cultura judaica, Daniel também é reconhecido. Você sabe que os judeus de tradição, eles não usam a Bíblia, certo? Eles têm a Torá, dentre outros livros. Então, judeus de tradição, que eles não creem em Jesus como Salvador, eles creem que Jesus foi uma pessoa influente, tem lá outras visões distorcidas sobre Jesus. Então, eles não creem no Cristo como a gente crê. Não são todos os judeus. Mas, mesmo assim, os judeus, dentro da sua cultura, eles têm um reconhecimento a respeito do livro de Daniel. Então, o judaísmo reconhece Daniel como um grande profeta. O seu livro é citado na literatura intertestamentária, ou seja, por volta ali do ano 100 a 200 a.C., da comunidade de Qumran. Um outro dado importante: o Talmud exalta Daniel como superior aos sábios das nações. O Midrash o compara a Jacó, destacando que ambos receberam revelações divinas sobre o tempo do fim. Então, Daniel tem o seu lugar de importância dentro dessa cultura. Uma outra coisa importante é a influência dele no cristianismo. Hipólito, Jerônimo, Tomás de Aquino estudaram profundamente as profecias de Daniel. Talvez você nunca tenha ouvido falar desses homens, principalmente vocês, mais adolescentes, vocês nunca ouviram falar desses homens, mas esses aqui foram homens que se destacaram na história mundial. São homens respeitados, são homens extremamente conhecidos, escritores renomados, mas que na história de vida deles, eles reservavam espaço para reconhecer a importância dos escritos do profeta Daniel. Quando nós vamos aqui para o islamismo, a tradição islâmica preserva muitas histórias da vida de Daniel. Ele é reconhecido como um profeta que previu o futuro e o fim do mundo. E assim vai, Daniel ocupando o seu lugar de importância. Mas tem mais aqui.
Agora, de maneira cultural, o livro de Daniel atravessa culturas, religiões e séculos, permanecendo essencial para compreender o desenrolar da história e os eventos finais da humanidade. Então, não é um livro específico para o cristianismo, é um livro que tem o seu impacto e a sua influência em todas as culturas. A serva do Senhor, a profetisa Ellen White, presta bem atenção o que ela falou a respeito do livro de Daniel. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para os últimos dias. Então, espero que você creia nisso. Eu espero que você reconheça que você está vivendo os últimos dias. E uma vez reconhecendo isso, você tem um livro em que especialmente o seu conteúdo foi escrito para aqueles que estão vivendo nos últimos dias. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para os últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai, o rio Tigre, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Quando nós... Aí olha o que ela diz ali, ó. Veja como Satanás sabe disso, e aí você percebe por que, Frank, do desinteresse no estudo das profecias. Olha o que Deus mostrou através da sua serva. Quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro para nós significa, o que é que vai acontecer na igreja? Um grande reavivamento. A igreja está precisando ser reavivada? É lógico que sim. Ali está uma das condições. Quando a igreja entender a importância que esse livro tem para nós, o seu significado, haverá um grande reavivamento. Satanás sabe disso. Por isso, ele usa peças chaves, peças estratégicas dentro da igreja, para que esse conteúdo não seja disseminado, não seja validado, não seja valorizado como deveria. Você vai haver anúncios, você vai haver falas de incentivo, você vai ouvir de tudo, mas menos falas e incentivos para que se estude profecias como a de Daniel e a de Apocalipse. Eu estava dizendo sábado passado, a gente faz, porque de certa forma a gente se sente até meio que é como se fosse assim, é o jeito de fazer. Mas é lamentável a gente às vezes ter que criar uma vinheta, né? Fazer apelo, convidar, mandar card, mandar um texto lá, tentando ser o máximo persuasivo e criativo para tentar atrair as pessoas para algo que as próprias pessoas deveriam já estar com sede para poder ouvir. Eram as pessoas que deveriam estar cobrando, pedindo, querendo. E não alguém tendo quase que está se humilhando, pedindo do joelho, irmãos, venham para o culto jovem assistir a série de Daniel, ou que fosse no domingo, ou que fosse numa quarta, ou em qualquer outro culto. Não é porque é no culto jovem não, poderia ser em qualquer outro momento. E eu lamento que a gente às vezes tenha que estar fazendo isso, porque isso deveria ser um desejo já da própria pessoa, de nós mesmos. E quando nós fizermos isso, o resultado, como diz a serva do Senhor, será um reavivamento. Olha o que ela diz mais. As coisas reveladas a Daniel foram mais tarde complementadas pela revelação que foi feita a quem? A João. Então o que é que a gente entende com isso? Esses dois livros devem ser cuidadosamente estudados. Apocalipse, ele é uma continuação daquilo que foi mostrado ao profeta Daniel. Então é importante que a gente estude esses dois livros juntos. Por isso o meu desejo, nesse primeiro semestre, fazermos essa série de Daniel, e no segundo semestre fazermos uma outra série no livro de Apocalipse, capítulo por capítulo. E o meu desejo é trazer para vocês, claro, dentro daquilo que como adventista nós acreditamos, trazer para vocês um conteúdo atualizado, porque chega também de estar batendo na mesma tecla, porque as coisas avançaram, as coisas andaram, e nós vamos ver isso a partir dos capítulos 2, mais de Daniel. Você vai perceber, e eu vou dar uma pincelada hoje,
você vai perceber que existe essa progressão dentro do livro de Daniel. Então nós não podemos ficar parados no tempo também. Aquilo que a Bíblia dizia que estava previsto para acontecer como profecia, a coisa está rolando, a coisa está acontecendo, sim, mas nós estamos aonde? Aí muitas vezes quando a gente vem para essa série de Daniel, o que a gente ouve são as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. Não há um acréscimo. Não há uma atualização, porque a profecia ela avançou. Ela não está mais onde ela estava. Então Daniel, você pode, se quiser, Daniel capítulo 12, verso 9 a 10, vai dizer assim, olha, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até que dia? Até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios vai acontecer o quê? Vai entender o que está escrito no livro de Daniel. Nenhum dos ímpios. Mas quem? Mas os sábios vão entender. Os sábios entenderão. Eu vou falar uma coisa bem pesada aqui. Não quero julgar nenhum de vocês. Isso é para mim também. Se você for um ímpio, você não vai entender nada das profecias de Daniel. Mas se você for um salvo em Jesus, o Espírito Santo vai derramar sobre você a sabedoria, o entendimento, e você vai compreender cada profecia do livro de Daniel. E quem escolhe se será um salvo ou se será um ímpio? Quem é que escolhe? Nós mesmos. Uma outra coisa que eu quero que você preste atenção nesse texto, porque lá na frente eu vou dar uma ênfase nisso. Aqui está dizendo que o livro, a profecia ficaria selada até quando? Então grave isso é muito importante. O que é que isso nos faz entender? Isso nos faz entender o seguinte. E quando é que eu falei que é o tempo do fim? Que começou quando? 1798. Então isso quer dizer, queridos, que de 1798 para trás não se tinha entendimento correto sobre essa profecia. Por que não tinha? Porque o livro estava selado. Então, qualquer entendimento, qualquer interpretação que tenha sido construída, grave isso, porque nós vamos precisar disso depois. Qualquer interpretação que tenha sido construída de 1798 para trás, ela é duvidosa, porque ela foi construída em um período em que, segundo o próprio Daniel, está lá escrito aí, o livro estava selado. Só haveria um desselamento desse livro a partir do tempo do fim, a partir de 1798. Ali Deus abriria o entendimento para que as pessoas compreendessem corretamente as profecias de Daniel, dentre outras relacionadas ao tempo do fim. Então veja, a progressão das profecias no livro de Daniel. Presta atenção nisso aqui, ó. As 4 visões proféticas do livro de Daniel seguem um movimento progressivo, avançando no tempo até atingir o seu clímax nos capítulos finais. Embora sejam em certo sentido repetitivas, cada nova visão acrescenta detalhes e amplia a compreensão dos eventos futuros. Então você vai ver a profecia que é dada no capítulo 2, quando nós estudarmos. Essa profecia do capítulo 2, ela é repetida depois em outros capítulos, mas há um acréscimo de detalhes. Há uma explicação diferente, ampliada, daquilo que foi apresentado no capítulo 2, e há um acréscimo de conteúdo quando ela é repetida. Vocês vão perceber isso. Então, o livro de Daniel, ele didaticamente, ele trabalha exatamente dessa forma. Observa aqui, uma linha do tempo profética. Daniel capítulo 2, os eventos, os assuntos ali, vai nos levar a que ano? A que ano? Está lá. A 476 a.C. Qual foi o evento marco ali de 476? Está lá também. A queda do Império Romano do Ocidente. Certo? Ocorreu nesse ano.
Então, os assuntos proféticos de Daniel capítulo 2 vai nos levar exatamente a esse ano. Quando nós vamos para o capítulo 7 de Daniel, o que é tratado ali, basicamente vai nos levar a que ano? Ao ano de 1798. E o que é que acontece ali? O fim do período de supremacia papal, que durou quanto tempo? Deixa eu ver, quem sabe. 1260 anos. Começou quando? Vamos lá, um quiz aqui. O 500 já acertou, falta os outros dois. 538. Então, de 538 a 1798 foi o período de supremacia papal, período da Idade das Trevas, foi o período em que aconteceu as cruzadas. Então, Daniel capítulo 7 vai trazer assuntos proféticos que vão nos levar até esse ano, 1798, que é quando começa o chamado tempo do fim. E aí, quando a gente vai para Daniel, no capítulo 8, basicamente, Daniel capítulo 8 já nos leva até que ano? 1844. E o que é que acontece em 1844? Início do juízo investigativo. Então veja como Deus vai trabalhando e dividindo, organizou o livro de Daniel para facilitar a nossa compreensão. Fiquem tranquilos que no decorrer da série nós vamos estudar todos esses capítulos e ver todos esses detalhes nos seus pormenores e entender cada uma dessas profecias. E então a gente vai para Daniel capítulo 11, de 11 a 12, que ali ele vai tratar especificamente dos eventos já do fim, especificamente até a volta de Jesus. Você percebeu que ficou alguns capítulos que não foram citados ali, mas porque eles estão interligados e tratando de assuntos que de alguma maneira está relacionado com uma coisa ou outra ali. A gente destacou ali o que é mais importante para a gente aqui. Então essa progressão, ela vai culminar nos capítulos 11 e 12, que descreve os eventos finais da história da humanidade. E quais eventos finais da história da humanidade são esses? Os últimos movimentos do anticristo, os mais experientes, os que eu imagino que já sabem, né? Eu não vou dar nome para nome, mas se você já sabe, aguenta um pouquinho aí, se você tiver certeza. Quem é o anticristo? Deixa eu perguntar para os adolescentes aqui, quem é o anticristo? Satanás? O mentiroso? A besta? E a besta aqui, ela representa quem? Ela é representada por quem? O diabo? Certo. E vocês, irmãos adultos, quem é o anticristo? Irmãos, parece uma pergunta meio que, desculpa a palavra, como se fosse assim, besta, né? Porque todo adventista, com exceção de quem está dando os seus primeiros passos, deveria saber disso. Mas você sabia que tem adventista ainda achando que o sinal da besta é um chip? Tem adventista ainda achando que o sinal da besta é um código de barra? Está achando que o anticristo é Elon Musk? Sabia que tem adventista achando isso? Para onde é que esse adventista vai? Eu não quero, Xavier, você está julgando ele, filho? A Bíblia diz, o povo perece por falta de... Se não conhece, o que é que a Bíblia está dizendo que vai acontecer? Perecer, filho. Se não conhece, vai perecer. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Então eu não vou dizer agora quem é o anticristo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai saber no decorrer da série. O decreto dominical e a perseguição dos santos. O tempo de angústia, qual nunca houve. A ressurreição especial dos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Você sabia que vai acontecer isso, irmão? Você sabia que algumas pessoas que morreram na fé do terceiro anjo, quando essa mensagem do terceiro anjo começou a ser pregada, e muitas pessoas morreram, ela começou a ser pregada lá por volta de 1844, aquele período, e muitos cristãos adventistas morreram pregando essa mensagem. Você sabia que muitas dessas pessoas vão ressuscitar para ver Jesus voltar? Estou falando de uma ressurreição especial. Antes da ressurreição,
geral. Então, Daniel fala sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. A proclamação do dia e da hora da vinda de Jesus. Você sabia que tem a hora que Jesus... ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Sabe sim, Jesus sabe. E ele vai avisar os seus filhos. Antes dele voltar, os salvos serão avisados do dia e da hora da volta de Jesus. Por isso Paulo fala que nós não estamos em trevas em relação àquele dia. Como os ímpios estarão, que não saberão, mas os salvos vão saber. Certo? Outra coisa ali, a ressurreição geral dos salvos. Então o livro de Daniel não apenas revela a sequência dos acontecimentos, mas também reforça a certeza de que Deus está no controle da história e que a volta de Jesus é certa e iminente. Então quando você começa a estudar Daniel, você, apesar de viver num mundo tão mau, tão conturbado, tão perverso, mas ainda assim você tem esperança de que Deus está governando e sendo soberano sobre todas as coisas, e Ele está conduzindo a história para um final feliz. Então quando nós vamos para as profecias de Daniel, nós encontramos ali uma mensagem de conforto e de esperança, que Deus está conduzindo as coisas. Daniel nos fala, ou pelo menos nós encontramos dentro do livro de Daniel, 2 cidades e 2 sistemas de adoração. Entenda bem isso. 2 cidades e 2 sistemas de adoração. Que cidades são essas? Que sistemas são esses? Veja, Daniel capítulo 1, versículo 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí se você quiser. Daniel capítulo 1, verso 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, que é por volta ali do ano 605, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então nós vimos, nos nossos 2 primeiros encontros, nós vimos muitos detalhes sobre como aconteceu esse exílio, como aconteceu essa prisão do povo de Deus. E aqui você vê 2 cidades em destaque, contrastando uma com a outra. Jerusalém versus Babilônia. Aqui está explícito o grande conflito. Cada uma representando uma coisa. Você vai ter de um lado Jerusalém, representando o governo da justiça e o mistério da piedade. E você vai ter Babilônia como representando o governo da maldade e o mistério da iniquidade. Babilônia como símbolo do mal. É o terreno do mal. Jerusalém, a cidade de Deus, a Sião de Deus. Olha, desde os tempos antigos, 2 centros espirituais se destacaram na história da humanidade. Jerusalém, a cidade escolhida por Deus para ser o centro da verdadeira adoração, e Babilônia, que se tornou o berço da idolatria e da rebelião ao Criador. Esse conflito não é apenas territorial, mas profundamente espiritual, refletindo a luta entre a luz e as trevas. Quando no sábado passado nós aprendemos sobre como Babilônia ela se expandiu para outras regiões, como ela se fortaleceu, o Império Babilônico, e ele foi invadindo outras regiões, derrotando a Síria e outras regiões, outros países. E quando nós vamos ver um pouquinho hoje, quando eles traziam esses exilados para lá, vocês lembram que a gente falou que eles influenciavam esses escravos de outras nações para poder culturalizar eles, torná-los, transformar a identidade que eles tinham antes em algo fraco, irrelevante, quase que inexistente, e imprimir na mente deles os desejos, as vontades, os costumes próprios da sua nação. E eu disse para vocês no sábado passado que a influência babilônica hoje, ela deixou de ser uma influência meramente geográfica e ela passou a ser uma influência filosófica. Ela passou a ser uma influência cultural. Então hoje essa mesma Babilônia, embora como nação, como império, ela não exista mais, mas os conceitos, as ideias, tudo aquilo que ela pregava, está espalhado por todo o mundo. E lamentavelmente, no nosso meio,
tem muita coisa de Babilônia. Vocês ouviram o que eu disse? Lamentavelmente, no nosso meio, aqui em Tuberá, aqui nesta igreja, no nosso meio aqui, tem muita coisa de Babilônia. Uma nação que como império nem existe mais, mas a sua influência, infelizmente, ultrapassou décadas, milênios e chegou até nós. E se eu olhar, fizer uma autoanálise da minha vida em todos os aspectos, e você fizer da sua, é possível sim que você vai encontrar na sua vida, infelizmente, resquícios dessa Babilônia. E lembre quem ela representa. Veja, Babilônia, o primeiro centro de adoração ao sol. Historicamente, arqueólogos confirmaram que a Babilônia antiga foi o berço do paganismo e da astrologia. Foi ali que se desenvolveram sistemas de adoração ao sol, à lua e às estrelas, influenciando religiões de diversas civilizações, como os egípcios, assírios, hindus, gregos, romanos e até mesmo os povos da América pré-colombiana. Vocês sabem que a maioria de vocês que estão aqui, nesse aspecto, eu creio que já foram, porque não é preciso que alguém ainda seja apegado a isso. Mas a questão dos signos, né? Não tinha questão dos signos, e as pessoas ainda são apegadas a isso. O horóscopo, né? A questão dos astros, tudo aquilo ali. Então veja, isso começou aonde? Na Babilônia. Então nós estamos há décadas, há milênios, mas a influência de algo que foi implementado por essa cultura, chegou à minha cultura e à sua cultura. Chegou à minha vida e à sua vida, porque nós já fomos no passado apegados a isso. Graças a Deus, isso aí Deus nos libertou. Bom, não é possível que tenha um adventista ainda que fique dizendo por aí, eu sou sagitário, eu sou gêmeo, eu sou isso, aquilo outro. Não é possível, né? Olha o que diz ali, a Bíblia nos mostra que após o dilúvio, Satanás estabeleceu seu trono em Babilônia. Isaías 14 vai falar sobre isso aí, fazendo dela o principal centro de oposição à verdade divina. Então você sabe que Satanás ele sempre tentou imitar Deus em vários aspectos. Então Deus tem uma cidade que o representa, Satanás também estabeleceu uma cidade que o representa. Certo? Deus tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você sabe que tem a Trindade pagã também. Está lá em Apocalipse. Então ele sempre vai buscando imitar. Deus tem um dia de guarda, ele também estabeleceu um dia de guarda. Deus tem os seus profetas, ele também tem os seus profetas. Deus tem a sua igreja, ele também tem a sua igreja. Então ele sempre tenta imitar a Deus de uma forma ou de outra. Aí eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Com o passar dos anos, você sabe que esses impérios foram subvertidos, eles foram vencidos por outras nações. Mas a influência que foi criada ali, que foi germinada ali, ela prosseguiu para as outras nações. E aqui nós vamos ver o seguinte, o trono de Satanás, ao longo da história, como ele foi sendo transferido. Então a influência babilônica não desapareceu com a queda do império, mas foi transferida para outros reinos e religiões ao longo do mundo, ou ao longo do tempo. Olha ali, Pérgamo. Nos dias do apóstolo João, a cidade de Pérgamo tornou-se o novo centro da adoração pagã. Jesus Cristo, lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 3, vai mencionar que lá em Pérgamo estava o quê? O trono de Satanás. Está lá em Apocalipse 2, 3. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Isso é pesado. Uma das igrejas, né? Uma das igrejas. Agora veja mais, conforme avança no tempo, depois, com a concessão do Império Romano, os cultos babilônicos foram assimilados e reestruturados, tornando-se a base do paganismo romano. Então nós temos Roma na sua primeira fase, porque Roma passou por duas fases, nós temos a fase pagã, nós temos a fase papal, nós vamos falar isso. Então, a princípio, Satanás estabelece o seu trono dele em Roma pagã, com todas as coisas pertencentes vindas de Babilônia.
A gente avança então para Roma papal. Em Apocalipse 17:9, a profecia aponta que nos últimos dias o trono de Satanás estaria em Roma, a cidade dos 7 montes, demonstrando a continuidade da influência espiritual babilônica. E aí vai ficar, até Jesus voltar. Aí está, e aí vai ficar até Jesus voltar. Então ele foi mudando, mas ele foi trazendo, ele foi ampliando cada vez mais aquela carga de influência que existia ou que foi criada de uma maneira assim bem especial e específica ali com o Império Babilônico. Então, a luta entre esses dois sistemas. Jerusalém representa a fidelidade ao Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Babilônia, por outro lado, tornou-se o símbolo da religião, da rebelião, da idolatria, da falsa adoração. Este conflito, iniciado na antiguidade, continua nos dias atuais e está sendo decisivo nos eventos finais da história humana. E eu e você somos partes direta, não é indireta não. Somos partes direta nesse grande conflito. E nós estamos todos os dias decidindo de qual lado nós ficaremos nesse grande conflito. Você lembra do que Roque falou hoje, né, do acidente que teve com o rapaz que sai para trabalhar? Ninguém sai para trabalhar pensando que não vai voltar. Então, a depender de como a gente precisa, não é para você viver com medo, mas a gente precisa pensar nisso. Se essa pessoa morre sem estar preparado, o destino dela está selado, filho. Mas eu sou adventista, se eu morrer eu estou salvo. Sim ou não? Eu ouvi um sim e eu ouvi um depende. Todos os adventistas vão ser salvos, sim ou não? Então qual é a resposta certa? É o sim ou o depende? É o depende, né? Cuidado. Mas tem muitos adventistas que acham que porque são adventistas, eles estão garantidos. Pobres. Nem sabem que Deus mostrou para a sua serva que a maioria desses vão se perder. Está escrito, gente. A maioria vai se perder. A maioria dos salvos ainda estão lá fora, por ali. E se você quer ter uma ideia de proporção, ainda que tenha sido uma hipérbole usada por ela, mas é em uma proporção que ultrapassa 95% de perdidos. Só para fazer um comparativo. Isso quer dizer que uma igreja de 1000 membros, quantos se perderiam? Bote 95% fechado para ter uma ideia. Só se salvariam 50 pessoas. Isso, ainda é menos 50, porque é mais de 95. Ainda que tenha sido uma hipérbole, apenas um exagero que ela tenha usado, conforme Deus mostrou, é algo que deveria nos preocupar. Me preocupar muito. Para ver o que é que eu estou fazendo com esse nome de adventista que eu estou carregando sobre mim. Com tanto conhecimento que nós temos, com tanta luz que nós carregamos. Então a grande questão não é apenas geopolítica, mas espiritual. A quem você vai ou está escolhendo adorar? Então, quando Deus permite que os israelitas eles sejam levados para o exílio babilônico, Deus não permitiu isso simplesmente por permitir. Deus tinha um propósito para isso. E eu vou destacar aqui pelo menos 2. Primeiro, levar Judá ao arrependimento. Após anos de idolatria e rebelião, Deus permitiu que seu povo experimentasse as consequências de sua infidelidade, cumprindo as advertências proféticas. O cativeiro foi um chamado ao despertamento espiritual. Então, quando Deus permite que venham consequências na nossa vida por conta de um erro que nós praticamos, não é porque Ele é contra a gente, não é porque Ele não nos ama ou quer o nosso mal, é para ver se você aprende com aquilo ali.
A reação adversa a um ato errado praticado é para gerar aprendizado. Só que melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos outros. Por isso que a história está registrada, entendeu? Para eu olhar para a história e ver, opa, alguém já fez isso aqui e não deu certo, então eu não vou por esse caminho não. Aí a pessoa está vendo que não dá certo e vai lá e faz a mesma coisa. Aí vai ter que aprender com o próprio erro. E feliz se aprender, né? Porque se não aprender com o próprio erro vai ficar difícil. Então o erro, ele é para gerar um aprendizado e um arrependimento. Então as consequências que Judá passou, sendo levado para o exílio, todas as consequências que vivenciou lá, deveria ter gerado neles esse sentimento de arrependimento. Um outro propósito do cativeiro foi o quê? Levar a verdade de Deus para outras nações pagãs. Porque Deus tinha um povo fiel. Veja, não foram todos os israelitas que foram levados cativos que eram infiéis. Ali tinha muita gente fiel, como Daniel e seus companheiros, por exemplo. Eram homens fiéis. Mas mesmo assim sofreram as consequências. Irmãos, isso aqui deveria dizer muita coisa para nós também. Então, se tem gente na igreja que não está honrando a Deus, veja, toda a igreja vai sofrer, irmãos. Todos vão, infelizmente, pegar um pouquinho dessas consequências. Então você tem Daniel cativo em Babilônia, sem ter feito nada, um homem fiel a Deus, mas estava lá também. Inclusive eu vou mostrar algo para vocês aqui, que embora a gente não possa afirmar com 100% de certeza, mas é uma possibilidade, que isso foi algo terrível para ele. Portanto eu vou mostrar aqui para vocês. Então veja aqui, ó. Então Babilônia era o centro do império mais poderoso da época. Ao permitir que Daniel e seus amigos fossem levados para lá, Deus estava posicionando seus servos estrategicamente para influenciar a nação e até o próprio rei. Então Deus, que faz de você um instrumento nas mãos dele, ele sabe onde vai posicionar você. Pode ser uma escola, pode ser lá no trabalho, pode ser, sei lá na prefeitura, pode ser, não sei, em algum lugar ele vai posicionar você, porque ali onde você está posicionado, tem pessoas que precisam ouvir do que você sabe. Abra sua boca, pelo amor de Deus. Você abre a sua boca lá no seu trabalho para testemunhar desse Deus? Estou falando do Deus verdadeiro, ou você abre a boca para testemunhar do outro Deus? Lá no seu trabalho, lá nos seus contatos, você testemunha de Jerusalém ou de Babilônia? Tem gente que diz assim, eu não misturo religião com trabalho. Todos os homens de Deus, de verdade, onde esses homens estavam, eles testemunhavam de Jesus. Eles nunca esconderam quem eles eram. E eles eram intencionais. Eles não ficavam, não, vou esperar a oportunidade. Não, eles criavam oportunidades para que eles pudessem testemunhar de Jesus. Ainda que isso custasse um alto preço para eles. E nós deveríamos aprender com isso. Então veja, temos também em Daniel capítulo 1, no versículo 2, você vai ver ali o conflito entre os deuses. Por exemplo, quando Nabucodonosor ele conquistou Jerusalém, você vai ver um relato aí que ele levou consigo não apenas os cativos, mas ele levou utensílios sagrados, em número estimado de 5.469 objetos, que eram lá do santuário. Estes itens foram colocados no templo de Marduk, o principal deus da Babilônia. Isso era uma ofensa, era uma maneira deles tentarem humilhar o Deus de Israel. Olha, para o rei babilônico, isso simbolizava a vitória de seus deuses sobre o Deus de Israel. No entanto, a história tomaria outro rumo, um rumo inesperado, provando que o verdadeiro Deus não pode ser. Deus não perde batalha. Pode até parecer a princípio uma vitória, né? Mas depois nós que já conhecemos a história sabemos o resultado. Aí vendo para cá, Nabucodonosor parecia estar por cima da carne, né? Vitorioso, né? Tudo, até que Deus entra em cena e mostra que Deus não perde batalha.
Tem alguma coisa na sua vida que parece que você está perdendo a batalha? Não sei, na família, na saúde, com os seus filhos, no seu trabalho. Não sei, olhe, na sua vida espiritual. Algo que você já orou, já jejuou, já pediu, já clamou, e está há meses, há anos, e parece que está perdendo a batalha. Parece que o mal está vencendo na sua vida. Vamos aprender a permanecer firmes, porque se permanecermos do lado de Deus, estaremos do lado de um Deus que nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Todos que estiveram do lado de Deus foram vencedores. Não tem ninguém que tenha ficado do lado de Deus que tenha perdido uma batalha. Lembra do que eu falei outro dia para vocês aqui? Conforme Eclesiastes, Salomão diz que o fim sempre é melhor do que o começo. O começo pode ser difícil, conturbado, não dá para entender muita coisa, mas é só perseverar. Olha o que diz em Daniel capítulo 1, verso 3 a 6. Pode ler aí? Vamos ler? Daniel capítulo 1, verso 3 a 6. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe, presta atenção nisso aqui, o chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. Então, vamos ver essas informações aqui importantes. Como estratégia de dominação, Nabucodonosor ordenou que os jovens da realeza e da nobreza de Judá fossem treinados na cultura deles. Eles deveriam ser o seguinte, observa os detalhes. Tinha que ser sem defeito, como nós vimos, boa aparência física, inteligente, versados em conhecimento, capazes de servir no palácio. Entre esses jovens estava ali, eles se destacam, mas dá a entender que tinha mais, mas se destacam esses aí, o Daniel, o Ananias, Misael e Azarias, que se tornariam testemunhas vivas do poder de Deus diante do império mais influente. Agora veja, esses jovens, isso aqui é uma coisa interessante, que quando a Jerusalém é tomada e eles são levados para o exílio, veja o sofrimento. Eles estão com a vida normal deles lá, tudo no seu curso. De repente esse homem chega, faz todo esse movimento, como nós vimos já em estudos passados, e agora eles iniciam a jornada, a caminhada. E olha a distância ali, de lá de onde eles estavam para Babilônia, uma distância de aproximadamente 1.500 quilômetros até Babilônia. Foram cerca de 2 meses de caminhada, caminhando cerca de 20 quilômetros por dia. Não tinha como, eles não aguentariam tirar direto, então tinha que ser igual a desbravador. Caminhava um pouquinho, parava, caminhava um pouquinho, parava. O que se passava na cabeça desses jovens e de todos os outros enquanto eles estavam indo para a Babilônia? Será que voltariam para a sua terra natal? O que seria deles quando chegassem lá? Aí, quando eles chegam lá, Nabucodonosor implementa um programa de reeducação. Eu preciso que você preste atenção, porque esse programa de reeducação que foi implementado na Babilônia, lembra do que eu falei, Babilônia, a influência dela deixou de ser geográfica, passou a ser, para que se expandisse mais ainda, passou a ser uma influência filosófica, principalmente cultural, sai de lá e consegue atingir todas as nações. E chegou aqui em Tuberá. Então essa reeducação que Nabucodonosor implementou, que eles fossem submetidos durante o período de 3 anos, veja,
não se tratava apenas de um aprendizado acadêmico. O rei queria o quê? Reconfigurar a identidade desses jovens, afastando-os de suas raízes judaicas e aproximando-os da cultura babilônica. Nós estamos falando de uma realidade em que os nomes, eles eram levados muito a sério. Os nomes, eles tinham um significado profundo com o Deus que a pessoa servia, com a missão que tinha sido confiada àquela pessoa. É por isso que o nome de Abraão é mudado de Abrão para Abraão. É por isso que o nome de Sarai é mudado para Sara. É por isso que o nome de Jacó é mudado para Israel. Porque os nomes têm ligação com a missão, com o propósito de Deus para aquele indivíduo. E Satanás sabe disso, e até isso ele também implementa dentro das suas ações. Então observe ali, como parte do processo de assimilação, os nomes deles, que eram hebraicos, foram trocados por nomes babilônicos. E aí presta atenção no significado aqui, ó. Daniel, que significa Deus é meu juiz, passou a ser chamado Beltesazar, que significa o quê? O Senhor Bel protege o rei, um Deus babilônico. Aí você vai ter Ananias, que significa o Senhor é gracioso, passou a ser chamado Sadraque, possivelmente inspirado por Acur, um deus da lua. Você vai ter aqui Misael, que significa quem é como Deus, teve o seu nome mudado para Mesaque, que significa quem é como Acur, um deus também babilônico. Azarias significa o Senhor é meu ajudador, foi mudado para Abdinego, servo de Nebo, ou seja, o deus babilônico da sabedoria. Ao mudar os nomes, ele estava buscando essa reprogramação mental, era um mindset. Então veja que essa ideia de mindset, ela já existe desde muito tempo. Deus sabe disso, Satanás também sabe disso. É a reconfiguração da mente. Você pode fazer ela visando o bem, ou você pode fazer ela visando o mal. Então, aqui uma parte interessante. Eu coloquei a interrogação porque a gente não tem como ter certeza disso, mas tem indícios fortes de que isso tenha acontecido. O que é que vocês acham? Eles foram feitos eunucos? Acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria, deve saber o que é eunuco. Você sabe o que é eunuco? Eunuco, uma pessoa eunuca? Não. Eunuco é um homem castrado, o que popularmente as pessoas chamam de capado, né? Capado, entendeu? Ele tem os seus órgãos genitais, e era de uma maneira muito cruel, viu? Por que há indícios de que Daniel e seus companheiros tenham sido feitos eunucos? Quem sabe dizer? Tudo bem. Quem estava liderando Daniel, quando ele vem de lá, ele e seus companheiros são pegos e são entregues às penais. E ele era o que? O chefe dos eunucos. Então essa é uma possível evidência, infelizmente. Daniel e seus amigos foram colocados sob os cuidados das penais, o chefe dos eunucos. Isso levanta uma questão importante, né? Seriam eles feitos eunucos? O profeta Isaías já havia previsto isso, que alguns descendentes do rei Ezequias seriam levados para a Babilônia e serviriam como eunucos no palácio do rei. Que Isaías diz: e dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Até isso Deus já tinha avisado. Então, possivelmente, Daniel e seus companheiros foram castrados, ou popularmente capados, para poder servir ao rei. Quais eram as implicações disso para eles? Vou mostrar aqui para você. Se Daniel e seus amigos foram feitos eunucos, isso significa que foram castrados para servirem no palácio do rei da Babilônia. Isso acontecia geralmente por alguns motivos. Eu listei aqui alguns. Primeiro, para eliminar qualquer ameaça à linhagem real, ou seja, os eunucos não podiam gerar descendência, garantindo que não conspirassem para estabelecer uma dinastia própria ou ameaçar o governo do rei. Então eles não poderiam fazer filhos. Então, com esses aí o rei não precisaria se preocupar. Segundo, para evitar distrações e traições, como muitos eunucos serviam perto das esposas e concubinas do rei, a castração impedia que qualquer
qualquer envolvimento romântico ou sexual com mulheres da corte. E terceiro, para promover dedicação total ao rei. Sem família própria, os eunucos tinham menos distrações e eram completamente leais ao serviço do palácio. Então você tem ideia do sofrimento que Daniel passou e seus companheiros? E nós não estamos falando de um homem maduro não, viu? Deixa eu lembrar isso a vocês. Nós não estamos falando de um homem de 20, 30 anos, 40 anos, não. Nós estamos falando de 3 jovens que estão saindo da adolescência, de acordo com a nossa cultura aqui, entrando na juventude, menos de 20 anos, já submetidos a esse tipo de prova, a esse tipo de situação, mas jovens que não arregaram 1 milímetro da fidelidade, do compromisso que tinham com Deus. Muito diferente, né, dos de hoje, muito diferente, né, de mim e de você, infelizmente. Para a vergonha nossa, que negamos esse Deus por tantas coisas banais e bestas aí desse mundo. E esses jovens, em face de uma situação dessa, permanecem fiéis, firmes. Como nós precisamos aprender com Daniel e seus companheiros. Olhe, se de fato foram castrados, isso teria sido um grande teste de fé para eles. Na cultura judaica, a fertilidade era vista como uma bênção de Deus. E um homem castrado, olha as consequências mais. A pessoa que era castrada no meio de Israel, ele era proibido de participar plenamente do culto religioso. Nem participar do culto ele podia. Isso significaria que, além de perderem sua pátria, família e nomes, também teriam que lidar com a dor física e emocional dessa mutilação. E aí veio um outro teste, que foi o teste da dieta, conforme a gente leu, e mais uma vez eles se mostram fiéis. O rei lhes disse, lhe determinou a ração de cada dia, da porção, do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Esse texto dá a ideia também que Daniel ele já tinha um perfil de liderança, né? Porque parece que ele está, de certa forma, influenciando e liderando os outros, né? Pelo menos fica nas entrelinhas isso. E aqui a gente começa a perceber a importância também de se levantarem líderes, pessoas que influenciem para o bem, que gerem influências positivas na vida dos seus liderados, né? Daqueles que estão sob o seu comando. Por que Daniel recusou a comida? Veja lá, fidelidade a Deus acima de tudo. Primeiro, por que ele rejeitou e não comeu a comida do rei? Elas eram oferecidas aos ídolos. Na cultura babilônica, os alimentos servidos ao rei eram primeiro dedicados aos deuses pagãos. Você vai ver pessoas dizer que não tem nada a ver. Pode comer o acarajé, pode comer qualquer acarajé por aí, sem se certificar se é oferecido ou não. Mas a gente não deveria fazer isso. Daniel não fez isso. Mas você vai ver muita gente dizendo... Veja, gente, para vocês não entenderem, não estou falando contra todo e qualquer... O acarajé de Cris pode, viu? Não é, Gilson? É oferecido também, mas é oferecido a Deus, ao Deus verdadeiro, né, Gilson? Mas você sabe que a Bahia, de maneira especial, não é só a Bahia, mas tem essa cultura, né? De oferecer esse produto. E como cristão a gente não pode comer um produto que tenha sido oferecido a ídolos. Temos que ter a mesma posição que Daniel teve. Incluíam animais que eram considerados imundos e mesmo os alimentos permitidos, eles eram preparados de maneira inadequada, que iam contrário às leis de saúde estabelecidas por Deus. Então Daniel sabia de tudo isso. Ele era muito bem instruído e ele preferiu não obedecer. Daniel escolheu não comer alimentos que afetariam as células de seu cérebro e bloqueariam sua mente e o seu raciocínio. Então Daniel, firmeza em meio à pressão, né? As circunstâncias não definem a conduta de um verdadeiro servo de Deus. As circunstâncias nunca devem definir a conduta de um verdadeiro servo de Deus. O servo de Deus, ele é fiel a Deus onde ele estiver. Em qualquer situação que ele estiver inserido, ele permanece fiel.
Se ele está no palácio, ele é fiel. Se ele está na cisterna, lá no poço, ele é fiel. Se ele está na cadeia, ele é fiel. Esse é o servo de Deus. E esse é o servo que Deus espera que eu e você sejamos. A aprovação de Deus era mais preciosa que o favor dos mais poderosos potentados, do que o mais poderoso potentado da terra. Olha uma coisa interessante. Eu já vi adventistas, por medo de perder o emprego, por medo de decepcionar um chefe, ou alguém que ele julga importante, ou alguma autoridade, negligenciar a relação com Deus. Já vi vários. É para fulano, se eu não fizer, eu não vou ficar bem na fita, né? E é só essa vez. Ou seja, a pessoa é poderosa, eu dependo dela para alguma coisa, e por medo de perder um favor, um emprego, um salário, o que quer que seja, eu acabo cedendo. Você é provado lá na escola. Você é provado no meio dos seus amigos, das amigas, no trabalho. Você passa por provas. Todos nós somos provados. Não tenha medo de se posicionar pelo que é correto. Não tenha medo. Testemunhe em favor desse Deus. Honre a Deus. E Ele vai, e Ele vai honrar vocês. Um chamado para os finais dos tempos. Nós também enfrentamos desafios no mundo atual. A sociedade constantemente nos convida a comprometer nossos valores e moldar nossas escolhas pelo que é popular. Mas Deus nos chama a ser diferente. A superioridade da dieta vegetariana, né? Experimenta, peço-te os teus servos por 10 dias, nos dê legume e água para beber. E faça o teste para ver o que vai acontecer. Vocês conhecem a leitura? Depois do teste, quando Daniel e seus amigos recusaram a alimentação da mesa do rei, eles não apenas rejeitaram a contaminação espiritual, mas também reafirmaram sua confiança na dieta original estabelecida por Deus lá no Éden. Você sabia que Daniel escolheu a dieta vegetariana em detrimento da alimentação que era oferecida por aquele rei? A palavra hebraica que aparece lá, quando ele diz lá o que ele escolhe, o tipo de alimento que ele escolhe, é a mesma palavra hebraica que aparece lá no Gênesis, quando Deus fala para Adão e Eva o tipo de comida que eles deveriam comer. Então a comida que Daniel estava escolhendo, era a mesma comida que Deus tinha designado para o povo dele lá no Éden. Aí eu pergunto para mim e para você, qual comida, qual comida você está escolhendo hoje? Aí você vem me dizer que isso não tem implicação. Olha os resultados na vida de Daniel. Você vai me dizer que isso é neutro, que Deus não se importa com isso. Olha os resultados na vida dele. Saúde e resistência aprimorada, mente clara, inteligência elevada, vigor físico e superioridade mental. Tudo isso aconteceu com Daniel. Após os 10 dias, a aparência de Daniel e seus amigos era melhor e mais robusta do que os outros jovens que se alimentavam das iguarias do rei. Além disso, Deus lhes concedeu sabedoria, inteligência e capacidade para compreender sonhos e visões. Olha, no capítulo 1, eles é submetido o teste, eles passam pelo teste, e por ter passado no teste, Deus dá para Daniel o dom de interpretar sonhos. Ele não tinha ainda. É ali que ele recebe o dom de interpretações, porque no seguir da história, vai vir o capítulo 2, vai ter um sonho que ele vai precisar interpretar esse sonho. Então você percebe a sequência das coisas acontecendo, mas essas bênçãos sendo precedidas por uma postura de fidelidade e honra a Deus. Hábitos físicos corretos promove a superioridade mental. Deus sempre honra o direito. Deus sempre vai honrar aquele que age de maneira correta. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os outros magos do rei. Assim como Daniel, somos chamados a uma vida
de temperança e fidelidade. Temperança no comer, beber e vestir, rejeitar o vinho de Babilônia e buscar a verdadeira vitória. Que possamos escolher hoje viver como Daniel, honrando Deus acima de tudo. Amém? Então, nós terminamos agora, nesse momento, esse terceiro episódio. E eu espero que as lições extraídas, tiradas da história de Daniel, impactem a minha vida e a sua vida. E mostrem para a gente que nós precisamos, nessa geração, ser uma geração que, assim como Daniel e seus companheiros, honram a Deus. Que Deus tem prazer. Irmãos, fiquem em pé para a gente orar, por favor. Vou fazer duas perguntas. Onde estão as curas sobrenaturais? Onde está o poder de alguém estar enfermo e você orar e a pessoa ser curada? Onde estão essas curas? Segunda pergunta. Onde estão, irmãos, os sonhos proféticos? Ou você acha que Ellen White foi a última profetisa de Deus nesses últimos dias? Em nenhum lugar na Bíblia diz que Ellen White seria a última profetisa. O dom profético estaria com a igreja até o fim. Deus pode levantar profetas em nosso meio. Os dons do Espírito estão disponíveis para a sua igreja. Onde estão esses dons, irmãos? Onde está o dom de revelação? Você sabe a lista dos dons? Onde eles estão presentes na nossa igreja? Sabe o que responde essa pergunta? Eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Onde estão os Daniel? Onde estão as Ellen White? Onde estão os Ezequiéis, os Isaías, os Jeremias? Você entende por que esses dons não estão presentes no nosso meio? Porque foi uma promessa de Deus. O Espírito Santo daria esses dons. E nós não os vemos, mas nós temos que ser sinceros, nós não vemos manifestação desses dons, e são dons sobrenaturais, não são dons humanos. Deus pode curar de forma natural? Pode, com remédio, com a mudança alimentar. Eu sei que Deus tem feito isso. Mas Ele não prometeu só isso não. Ele disse que nós faríamos obras maiores do que a que Ele fez. Mas a razão dessas obras não estarem presentes em nossos meios é porque homens como eles também não estão, homens e mulheres também não estão presentes em nosso meio. Então que eu e você possamos com humildade dobrar os nossos joelhos diante de Deus e pedir para Ele e dizer para Ele: faz-me um Daniel, Senhor. Faz de mim um Ezequiel, faz de mim um Isaías, um Jeremias, faz de mim um servo teu, um vaso teu, onde o Senhor venha me encher com as virtudes do teu Espírito. Santo Deus, obrigado por essa tarde, onde estivemos reunidos para entregarmos o teu santo dia e recebermos a tua mão o privilégio de adentrar em uma nova semana. E obrigado porque fazemos isso de uma maneira especial, parando alguns minutos para poder meditar, refletir, aprender da história de vida de Daniel e dela extrair lições para a nossa história de vida. Que nós possamos sair desta igreja nesse momento reflexivo em relação àquilo que o Senhor nos falou. Nossa mente está cheia de coisas boas, coisas ruins, coisas que te honram, coisas que desonram ao Senhor. Assim está a nossa história de vida. Preocupações, ansiedades, compromissos, uma infinidade de coisas que vai suplantando, que vai sufocando momentos em que nós deveríamos estar reflexivos, meditando em como de verdade sermos um vaso cheios do teu Santo Espírito.
E o meu pedido é que o Espírito Santo tenha espaço no meu coração e no coração de cada um dos teus filhos, de maneira a nos impulsionar a sair dessa forma aqui da igreja, refletindo em tudo que ouvimos e vemos. É em nome de Jesus, meu Pai, que eu estou te pedindo. Amém. Obrigado pela presença de cada um de vocês, irmãos. E sintam-se convidados a estarem aqui no próximo sábado, para a honra e glória do Senhor. E não venham sozinhos, né? Traga amigos.